neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Cristo salva. Andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, salva, basta-te somente crer. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Sábio, guia e amparador, deixa o mundo e venha a Ele com fervor. Tu podes neste dia resolver para sempre em teu viver. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar.
O maior tribunal do mundo é a consciência. O maior tribunal do mundo é a consciência, diz o profeta desta era. A consciência é um dos sentidos do espírito. E esse espírito, uma vez controlado pela fé, tem os seus sentidos dominados pela mesma e agem, portanto, especificamente, objetivamente, para o fim que eles foram dados. Então, ouvintes, nós sabemos que o homem não é somente natural, ele é sobrenatural. Ele é abstrato também. Ele não é o que se vê apenas. Logicamente, pelos frutos se conhecem a árvore. O abstrato se torna concreto através das obras, através das atitudes, das maneiras. E o que condena mais o homem não é propriamente o erro, mas sim, ele ficar impune aqui na terra. Ele fugir e acobertar-se em religiões, em credos. Por isso que o grande mal está aí nas doutrinas. Elas se tornam esconderijos para cauterizarem as consciências, para subornarem o tribunal, o Supremo Tribunal, onde Deus atua fazendo doer a consciência. É nela que habita a justiça. É através dela que se opera a justiça. É através dela que se é imparcial. É através da consciência. Então é através dela que opera a imparcialidade. Mas uma vez subornada, uma vez cauterizada, então aí está o mundo de injustiça, de parcialidade. Por isso, Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, porque a nossa glória é esta. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência. Ele apanhou na boca quando disse diante das autoridades políticas, religiosas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, ele não disse diante de vós, diante de seus credos, de suas maneiras, mas diante de Deus. E aquilo foi uma afronta para o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Isto simplesmente porque ele afirmou diante do conselho que tinha andado com boa consciência, que andava com boa consciência diante de Deus. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com astúcias, como ele afirma em outra ocasião, mas com sinceridade, com simplicidade,
não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Agora veja, ouvintes, se é invejável ou não é. Todo mundo imita a certos ídolos do cinema, da moda. Isto é uma inveja que opera. Essa moda opera através da inveja. Uma mulher vê a outra vestida com determinado vestido, então ela quer aprimorar, modificar aquilo para superá-la. É uma vaidade. E com isso, nós encontramos o mundo sempre imitando. Um mundo de imitações. Querendo sempre variar, mas sempre imitando. As próprias músicas, diz um velho cantor. Eu cantei isto muito mais clássico 20 anos atrás. E isto é certo. É sempre uma imitação. Agora, quem traz uma boa consciência? Uma boa consciência no sentido de ter vivido não de uma maneira infalível, mas de ter pagado suas dívidas. Não de dizer nunca devi nada a ninguém. Ora, essa não é vantagem. A vantagem maior seria esta: eu devia milhões e consegui pagar tudo. Deus me ajudou e eu paguei a todos. É muito mais vantagem eu dizer que eu tinha multidões de pecados e consegui o perdão de todos eles. Isso é um quadro explanado, isso é um quadro revelado nas Escrituras. Você vê que o mancebo de qualidade não devia nada à sociedade, não devia nada aos mandamentos, porquanto ele os cumpria desde novinho. Enquanto que Zaqueu, o ladrão crucificado lá direito, Maria Madalena e tantos outros, perdidos, que não guardaram os mandamentos, que roubaram, que mataram, que prostituíram, foram perdoados, e Jesus chegou a dizer: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino. Isto é, eles estarão na primeira ressurreição. Isso não quer dizer que eles entrariam no reino também, não. Eles entrariam no reino para serem julgados diante do trono branco. E assim mesmo a segunda ressurreição. Esse antes aí seria a primeira ressurreição. Ladrões, meretrizes pertencerão à minha noiva, e vocês que nunca caíram em nada de social vão entrar no meu reino, mas para serem julgados na segunda ressurreição. Agora, que consciência tinha uma mulher como aquela? Que consciência tinha um homem como aquele salteador? Que consciência tinha Zaqueu, cobrando impostos de uma maneira ilícita? Mas quando o tribunal dele foi ocupado pelo autor, pelo supremo juiz, ele pôde julgar-se a si mesmo em tempo de arrependimento. Esta é que é a mensagem do profeta de Deus para esta era. Ela não é uma imposição, ela não é um legalismo. Ela traz o homem ao arrependimento se ele está pré-ordenado para isto. Davi, Abraão e tantos outros passaram para o Novo Testamento limpos, completamente limpos, sob sangue de touros e de bodes. E que tal nós, os cristãos, sob o sangue do Cordeiro, vivermos acusados e acusando? Você sabe que sempre quem tem acusações tem algo contra si.
Aqueles que vivem acusando sempre têm algo contra si. Eles terão aquilo mesmo ou outras coisas piores contra si no grande tribunal da justiça de Deus. Por isso Paulo diz: tu que pregas que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que pregas a mensagem, a estatura do varão perfeito, vive maldizendo. Veja 1 Coríntios 5, Paulo incluiu os maledicentes, qualificou os maledicentes no mesmo nível daquele elemento, daquele indivíduo que abusou da mulher de seu pai, que deveria ser entregue a Satanás. A consciência de Deus não é a consciência do homem. E o maior tribunal que existe na terra é a consciência de Deus no homem. Ele não faz injustiça tendo o poder na mão. Salomão pediu sabedoria e ele pode ter chegado a outros erros, mas ele só praticou coisas corretas no tocante ao julgamento. Ele tomou 2 mulheres em labuta por causa de uma criança. E ali veio o julgamento. Ele explorou o quê? O tribunal da mãe. O tribunal da mãe diz assim: não mate a criança, porquanto ele pegou a criança e disse para os seus soldados: parta o menino no meio. Já que o menino tem 2 mães, então dá a metade para uma e a metade para outra. Ali ele julgou quem era a mãe. A mãe tinha uma consciência de mãe. Gritou desesperadamente: não mate meu filho, entregue para ela. Mas eu não quero vê-lo morto. A outra concordou. Então ali você vê onde estava o tribunal do julgamento, do verdadeiro julgamento. Por que quer você julgar as coisas precipitadamente? Coisa que o profeta de Deus não fez, tendo discernimento da vida e do coração das pessoas. Sendo que há um trono branco para o julgamento, infalível. Agora veja que julgamento fez a consciência de Davi, quando rasgou suas vestes em sinal de protesto e disse: este homem precisa morrer. Ele estava lavrando sua própria sentença. A sua consciência, que parece que estava trancada dias antes, ao tomar a única esposa de um soldado varonil, herói que ele tinha, chamado Urias. A consciência parece que estava embaçada, mas ela estava lá. Quando o profeta chegou e mexeu com aquilo, aquilo mostrou que estava em Davi. Esse homem precisa morrer, lavrando a sua própria sentença. E Deus abriu a boca para si mesmo, porque ele estava respondendo à sua própria justiça. Certamente não morrerás. Você colherá o que você plantou na carne, mas morrer você não morrerá. Porque a morte ali significaria separação de Deus. Agora, como podemos nós condenar as pessoas como se os céus fossem nós? Como se o reino de Deus fosse nós? Aquele entra, aquele não entra. Esse entra, aquele não entra. Lutero disse que ia ficar admirado de chegar lá, não encontrar muitos que ele esperava encontrar nos céus, e de encontrar muitos que ele achava que não ia de jeito nenhum para os céus. E por fim ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me admirar de me encontrar a mim mesmo lá. Oh, que julgamento interessante! Agora Paulo disse que carregava esta glória. Ele carregava a glória, o testemunho da consciência. Coisa boa é você dormir tranquilo e descansado. Não há maior riqueza, não há maior descanso, não há comprimido que descansa uma consciência.
Você tem que saber disso. Eles dizem, ele está aceso, mesmo dormindo. Não, caso contrário, a morte descansaria o ímpio. Se o sono descansa, então a morte descansa o ímpio. Mas isso é um estado de espírito, é uma consciência em conflito, é uma consciência em condenação, em insegurança, em prisão, desejando ser livre. Mas mesmo estando preso, Paulo não estava lutando, batendo nas grades para sair, não estava orando para sair da prisão, nem tampouco Pedro. Pedro estava dormindo, não sob efeito de psicotrópico. No outro dia cedo, ele teria seu pescoço amputado. Ele precisaria de um psicotrópico muito forte para dormir a última noite sua aqui na terra. Assim também Paulo e Silas, mas eles cantavam, eles não estavam fugindo, eles não estavam abrindo buracos para fugirem da realidade, dos fatos, da verdadeira doutrina, como muitos estão fazendo. Mais tarde ele gritou, eu preso do Senhor, e preso na sua última cadeia, ele cantou vitória a Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ali estava um homem com a consciência descansada, preso, descansado, preso, confiado, preso, ancorado. E quantos estavam soltos, desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Raabe e morreram e pereceram desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Maria Madalena, certos socialmente, religiosamente? E onde estão suas almas hoje? Preso, aflito e triste, mas sabendo que Deus cuidará de ti. Tenha esta consciência, que é o trono de Deus no seu coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Carregue o testemunho de sua consciência sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ninguém pode ter uma boa consciência em relação ao batismo, em relação a toda a doutrina escriturística, a não ser que esteja baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Creia agora de coração e receba a bênção desta mensagem. Ela te traz cura também, libertação e uma boa consciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali.
Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Pode alguém me afastar de Jesus? Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria,
e eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, mas não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Sem o amor, o companheirismo é impossível. Vamos lembrar, ouvintes, de que o temor acompanha a dúvida. O amor acompanha a fé. E você deve dizer: eu amo meu Pai. Eu amo meu Deus. Por isso não tenho temor. O temor nos leva a proceder, muitas vezes, de uma maneira inconveniente. Temor de perder leva a pessoa a se portar de uma maneira agitada, inconveniente, e correr para cima e para baixo. Mas aquele que está ancorado não o faz. Descansa. Jesus Cristo não só ensinou, como praticou o que ele ensinou. Ele ensinou mais através da prática. Ele ensinou mais praticando. Você sabe que quem aprende melhor é aquele que vê o outro praticando. É muito difícil você ensinar acerca das boas coisas para seu filho. Mas ainda com 2 aninhos de idade, você já o coloca no colo com um cigarro na boca, e aquilo é um jardim de infância para ele, não é? Ser um fumante, um alcoólatra amanhã, e outras coisas. Mas Jesus é assim também. Ele praticou ensinando. Na hora certa, de uma maneira adequada, ele foi sempre chamado de mestre, rabi, que quer dizer de fato mestre. Agora ele disse a seus discípulos a quem ele ensinava: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Muitas vezes a resposta não é vocal, não é com a boca, não é com as palavras. A resposta é com o silêncio, é com o tempo, é com atitudes e assim por diante. Mas o mestre continua: porque eu vos darei boca. Ora, eles já não tinham a boca? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Calados, eles venceram. Quando falavam, era trovão. O que eles falavam acontecia.
era de fato trovão, porque eles eram boca de Deus, eles eram profetas. Porque eu vos darei boca, isso é uma promessa para nós também. Eu vos darei um profeta, o espírito de profeta, porque a boca de Deus é o profeta na terra. A boca de Deus na terra é um profeta genuíno, verdadeiro. E eu vos darei boca. Isto quer dizer, eu vos darei um profeta e sabedoria para saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e assim então serdes batizados em meu nome e consequentemente terdes uma boa consciência. Pedro disse que o batismo é para boa consciência. E como você pode ter uma boa consciência se nem sequer foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele nos deu boca e sabedoria para saber, isto é, ciência, para ver o Pai no Filho. Para saber que quem tem o Filho tem também o Pai. Isso não distingue as pessoas divinas, conforme eles querem dizer, teria que ser pessoas divinas. Mas isso não distingue, isto quer dizer, não separa, isso não individualiza Deus, não reparte Deus em três partes. Quem tem o Filho tem também o Pai. Mas tudo fica preso nisto, que esta sabedoria e esta boca atrairia perseguições, porque não há argumento contra esta mensagem, não há argumento contra um verdadeiro ministério, e não havendo argumento contra o que Estevão estava falando, eles então se encheram de ódio e começaram a apedrejá-lo. Não havendo argumento, não havendo um ministério que sustenta o povo, sem precisar de difamar, sair para aqui e dali, então começam a tirar pedras. Na verdade, seus corações estão cheios de ódio. Porque você sabe que sem amor é impossível o companheirismo. Existe, na verdade, o companheirismo circunstancial. Há muitos casais que estão juntos circunstancialmente. Há muitas pessoas que se tornam amigas dentro de um barco, porque as águas estão do lado. Então, é um companheirismo circunstancial. Há muitas pessoas que se tornam amigas perdidas no mato, mas depois, quando saem dali, não querem nada mais um com o outro. Há muitas pessoas que querem companheirismo por oportunismo, por estar na sombra do outro. Mas depois, então, já não querem mais e já começam a proceder de forma odiosa. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós. Eu estou lendo em São Lucas 21. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não é por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Caso contrário, então todos nós deveríamos estar em ódio total, na plenitude do ódio, porque todos temos falhas. Mas o exato da coisa, a conclusão correta, é que nos odeiam por causa do nome, não do nome Trindade.
Você vê que ninguém odeia um ou outro por causa do nome Trindade, mas odeiam a mensagem da boca de Deus, que Ele deu para nós, da sabedoria de Deus para esta era, por causa do nome que é invocado no batismo. Agora você vê o que é ódio. Ódio é paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Mas como pode isto, seres religiosos, odiar, detestar, aborrecer, abominar por causa do nome de Jesus Cristo? Quando amar tem um sentido completamente o contrário. É querer muito bem, é sentir ternura, paixão por alguém, ter afeição. Sem isto não há o verdadeiro companheirismo. Por isso Paulo disse: a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. Eu digo, acrescentando isso, é o mesmo barco que pode pôr muitos em companheirismo até chegar no porto ali, numa paragem por ali. É circunstancial. Mas vejam que Jesus disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Agora, não há uma coisa que a pessoa deveria mais evitar na sua vida do que deixar o seu coração ser tomado pelo ódio. Quem odeia não é ouvido por Deus. Agora você diz assim: bom, eu não odeio ninguém. Eu não odeio a quem quer que seja. Você sabe, eu não intencionei matar, nem prejudicar a quem quer que seja. A maledicência, a murmuração, e tudo isso são atributos do ódio. O ódio opera como o amor. O amor tem muitos e muitos atributos. O amor, ele opera com afeição, com ternura. O ódio opera com aversão, com incompatibilidade, com maledicência. Não quer dizer apenas puxar o gatilho de uma arma e matar a pessoa por ódio, mas matar o seu nome, aborrecê-lo por causa de seu nome. E você vê quem estava aborrecendo a Davi, estava aborrecendo a Deus. Você lendo as Escrituras, você vê que Samuel disse que Saul se tornara inimigo de Deus. Ora, Saul nunca fizera isto. Na sua concepção, Saul nunca admitiria que se teria tornado inimigo de Deus. De quem Saul era inimigo? Era de Davi. Era de um homem sujeito a adultério, sujeito a crime, sujeito a derramar sangue, sujeito a paixões como eu e você. Então ele diria: eu odiei sim, mas foi a Davi, não a Deus. Eu fiquei inimigo de Davi e não de Deus. Mas Samuel diz: você se fez inimigo de Deus. E Jesus disse para o então Saulo de Tarso: por que me persegues? O então Saulo nunca tinha visto Jesus antes, mas consentindo na morte de Estevão, apagando o nome de Estevão, apagando nomes de cristãos, matando, perseguindo, ele estava perseguindo a Cristo, ele estava odiando por causa do nome de Jesus Cristo. Ele estava matando a Jesus, ele tinha se constituído inimigo de Cristo, inimigo da cruz. Esta que é a grande verdade, porque amor não se prega, amor se vive. Ódio não se prega, ódio se pratica. Ninguém fica pregando ódio, ninguém quer pregar o ódio. Ninguém sobe num púlpito para dizer: odiai-vos uns aos outros. Não, mas se prega, tenta-se falar teoricamente sobre amor. Mas a única voz que traduz amor é prática, é atitude, é o respeito pelo nome dos outros. O que o profeta desta era obedeceu, acatou, praticou. Foi justamente isto. Foi o que João ensinou, foi o que Jesus ensinou.
quando temos de citar um nome de um Alexandre Latueiro, de um aproveitador, de enganador, de um falso ensinador, então que citemos oficialmente, que falemos a verdade a seu respeito e sigamos em frente. João, quando citou o nome daquele que queria ser o líder, ele não ficou preso naquilo, ele continuou pregando o amor, alimentando o povo. Caso contrário, ele mataria o seu próprio povo. Caso contrário, ele mataria. O profeta disse: se você ficar pregando só rudimentos, você nunca leva o povo à perfeição. Se você ficar pregando só coisas boas, como batismo, imposição de mãos, unicidade, você está fazendo uma boa coisa, mas nunca levará o povo à perfeição. E se você ficar pregando só o nome dos outros, só falando mal, só queixando dentro de casa, só murmurando, só isto, você prosseguirá na vida cristã para alcançar cura, libertação, batismo do Espírito Santo, o grande batismo? Nunca! Você fala: eu estou contra isto aqui, não dou conta de consertar, mas sigo em diante, sigo para o alvo que é Cristo, e pare então com aquilo. E logo então você verá que Deus faz acompanhar aquilo que é fé, amor. Toda a estatura do varão perfeito é produzida, gerada numa ordem progressiva. Como a coluna de fogo não parava no deserto, assim também é isto, é uma coisa chamando a outra. Mas você vê então que se odeiam. Eles desejam que alguém caia, eles desejam um escândalo, eles desejam uma explosão, eles desejam aquilo no coração. Esta é a grande verdade. Eles têm prazer naquilo, eles odeiam, eles detestam, eles aborrecem, eles abominam, eles excomungam. Mas tanto faz. O que é isto, cristão? O que importa a excomunhão, a abominação? Não importa quem me abomine, não importa quem me excomungue, não importa quem te exclua da verdade, do seu companheirismo. Não importa. Se Jesus está com você, você sentindo ao contrário, vejam a mensagem do profeta, que um homem o chamou de marionete, porque não fumava, não bebia, não prostituía. O que fez o profeta? Correu para uma caverna e foi orar por aquele homem, porque ele sabia o que ia acontecer com aquele homem. Ele foi orar intensamente, desesperadamente por aquele homem. Que coisa contrária! E ele disse então que é assim como ele conquistava as feras, assim ele conquistava estas feras blasfemadoras. E você, igreja, você, irmã, você, irmão, a única maneira de se preservar dos que odeiam o nome do Senhor Jesus é deixando de ouvi-los. Esta é a grande verdade, porque a fé vem pelo ouvir, o ódio vem pelo ouvir, o amor vem pelo ouvir, pela prática, pelo que você vê praticando, falando. Então você deixa de ver, deixa de ouvir certas coisas e você crescerá na fé. E na hora da doença, então você pode usar o nome de Jesus. Na hora da dificuldade, você pode usar o nome de Jesus. Oh, grande Deus, eu te peço em oração que me ensines a viver como um cristão, amar, ter um amor sincero para com cada irmão. Oh, grande Deus, eu te peço em oração que me ensines a andar como um cristão. Quero viver um amor puro e sincero, para amar de coração cada irmão.
quantos que dizem que são cristãos, mas se esquecem deste amor tão puro. Então agora, sai o ódio encheu o coração de amor, você então pode ter fé no nome de Jesus Cristo, no batismo no seu nome, para a cura divina, a libertação, a bênção de Deus para você nesse instante, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus, o amor de Deus. Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus pros seus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Aflita que esperar em Deus, no amor de Deus, no amor de Deus, terá alegria e paz junto aos seus, pois este o amor de Deus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita
encontrou solução na esperança do coração. A porta aberta está, pecador. É amor de Deus, é amor de Deus. De braços abertos te espera o Senhor. Insondável amor de Deus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Sublime amor é o amor de Deus, que enviou o seu Filho para o povo seu, com o seu sangue que verteu na cruz. Pode nos resgatar o bom Senhor Jesus. Breve lá nas nuvens virá para o seu povo levar. Nuvens virá para o seu povo